Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Missões Tem Nome? O Fique por Dentro conversa com Bruno Villanova, missionário. Bruno, seja bem-vindo ao Fique por Dentro. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação para falar desse tema que é tão importante, missões. E já vamos falar sobre isso. Como você sentiu esse chamado? Como foi o início aí dessa sua missão? Na verdade, na minha vida eu diria que foi um processo, não foi um momento, um dia exclusivo, mas um processo que começou já na minha infância, com participações em acampamentos onde sempre havia um momento, né, um período ali para compartilhar um pouco da vida missionária, sempre pegando um personagem bíblico e ensinando para as crianças. Então, eu me lembro que eu tinha a oportunidade de ouvir histórias bíblicas que eu gostava, mas sempre era um momento missionário que eu mais ansiava, assim, e realmente, de alguma forma, viajava na imaginação. E aquilo começou a me despertar, e conforme fui crescendo, a minha igreja local, na época, também muito envolvida com missões, começando a fazer conferências missionárias todos os anos e trazendo missionários para compartilhar sobre suas experiências. Então, quando eu cheguei numa idade mais velha, onde eu fui impactado especificamente por um testemunho missionário bem, bem forte, sobre poder trabalhar, atuar na área de missões em locais fechados, e eles usavam o esporte como uma das ferramentas. Como eu gostava muito de esportes, já tinha essa ideia, foi uma maneira como Deus me incomodou mais, até quando eu fui para o seminário, inclusive, Palavra da Vida, onde, de certa forma, ali se confirmou, ali onde fechou o ciclo, e rapidamente eu entendi que realmente era isso que Deus tinha para minha vida. Bruno, você está falando de uma coisa muito importante, que é em relação ao chamado, né? Mas quando a gente fala em chamado, você falou que você sentiu depois de um acampamento, enfim, mas qual que é o verdadeiro sentimento, né? O que toca a pessoa para diferenciar do que realmente é um chamado ou do que realmente é algo emocional naquele momento em que alguém faz um apelo, naquele momento em que alguém traz um testemunho, né? Quando a gente fala chamado, tem que ser alguma coisa muito forte. Você consegue diferenciar isso daí? Então, isso é um tema um pouco confuso e discutível também, assim, né? Eu acho que eu confesso que eu até às vezes evito usar a palavra chamado, porque eu acho que às vezes ela é um pouco mal interpretada, de acordo com o que eu entendo na Bíblia, né? Mas também não acho errado usar em si, mas pensando nessa questão do chamado como ela é normalmente usada, nesse sentido de como que as pessoas que estão, vamos dar o exemplo aqui do Brasil, elas entendem de Deus, que são chamadas, que são direcionadas para ir para um lugar distante, para uma outra cultura, para falar sobre o amor de Jesus. Eu acho que existem diversas maneiras, desde maneiras, como você falou, fortes, maneiras realmente que quebram a pessoa de uma forma que ela se sinta impelida a seguir nessa direção, até acho que maneiras mais racionais também. Por exemplo, eu entendo que o Deus que direciona é o mesmo Deus que vai capacitar e vai te usar naquele lugar, né? Então, eu acho que muito do que a igreja como um todo, igreja mundial, igreja do Senhor Jesus, espalhada em toda a terra, muito do fato da gente ainda não ter alcançado diversas nações para Cristo, acho que um pouco se deve porque muitas pessoas esperam um negócio muito especial para que possam entender de Deus que elas podem se ver o Senhor naqueles lugares, né? Então, sim, no meu caso, eu digo que foi um processo. Então, eu tive, desde pequeno, muita convicção do Senhor, de que eu queria servi-lo num outro lugar, num lugar onde tivesse poucos cristãos, de repente usando o esporte como uma ferramenta, mas, por exemplo, não tinha um local. Então, algumas pessoas, elas, no seu interior, desde cedo, elas têm um local, um povo, e oram por aquele povo, e, enfim, mobilizam a igreja para que ela possa ser enviada para aquele povo. No meu caso, por exemplo, né, isso eu não dou ele como referência, mas só como um exemplo,
Eu nunca tive um polvo. E eu confesso que eu estava mais tendencioso a ir para a África do que para a Ásia. E a maneira como Deus, por exemplo, me mostrou a Tailândia não foi de uma maneira. Foram várias coisinhas que aconteceram para que eu pudesse chegar até a Tailândia, conhecer a Tailândia de uma maneira quase que racional. E eu creio que o Espírito Santo usou isso, olhar as necessidades daquele país e falar assim: esse país precisa de gente, eu tô aqui, Deus me usa. Então, e Deus tem sustentado até o momento, né? Então, eu creio que isso. Acho que tem pessoas que podem sim se confundir, mas eu acho que, infelizmente, o que acontece mais é o contrário. Eu acho que muitas pessoas, às vezes, Deus mostra as necessidades do mundo e as pessoas se sensibilizam e entendem, poxa, precisa de gente, mas como não houve nada muito especial, muito espetacular na minha vida, nenhum foguinho, nenhuma sarça, nenhum algodão que molhou ficou seco, nada muito grande, então não é para mim, então é para outro, Deus vai falar com outro, mesmo que Deus já tenha falado com ela, né? Então sim, pode haver essa confusão, é meio difícil distinguir, mas eu acho que quando Deus direciona, ele capacita. E se não for do Senhor, ele vai mostrar no processo, no caminho, ou até mesmo no campo, né? E vai servir de aprendizado para a pessoa. Mas eu olho hoje e vejo que isso acaba sendo a minoria dos casos, né? Perfeito, Bruno. Conta um pouco pra gente como foi esse primeiro encontro aí na Tailândia, esse início dessa missão na Tailândia. Quais foram os maiores desafios e o que mais te impactou na cultura local? Sim, então, nós fomos a primeira vez para a Tailândia no ano de 2015, conhecer o país, junto com outros 2 países da região, e depois de voltarmos para o Brasil, orarmos e entendemos do Senhor que seria a Tailândia o lugar, nós nos mudamos para lá em 2017. Então, nós já estamos lá 8 anos, e nesse período, assim, o Senhor realmente nos capacitou e tem nos ajudado. A gente fala que a gente é muito privilegiado, porque a gente ama o país que a gente mora, é um país que tem uma comida boa, que é famosa em todo mundo, tem praias muito bonitas, apesar de a gente não estar nas praias bonitas, a gente está num lugar bem afastado das praias bonitas, mas elas estão ali no mesmo país, então a gente pode ir até elas quando temos alguma folga. Mas assim, são várias coisas, é muito interessante que a Tailândia ela é um país distante, é um país asiático que já tem uma cultura diferente da nossa, e ela possui características que são muito diferentes das nossas e outras são muito semelhantes às nossas. Então, um exemplo, assim, por exemplo, a gente no cumprimento já, né, na chegada. Nós vivemos no país e toda vez que eu vou e volto para o Brasil, a gente tem que readaptar isso, né? Eu moro num país onde a maioria das pessoas beijam e abraçam. E sendo que na Tailândia isso não é comum. Você tem que ser muito próximo, muito amigo para fazer isso de uma maneira bem esporádica, sabe? Então, na Tailândia, as pessoas se cumprimentam, fazem o ai, um sinal de respeito, com uma distância, e essa é a forma de cumprimentar. Então, foram vários fatores, né, culturais, com a comida, que é muito apimentada, por exemplo. Então, eu, no período que eu estou aqui em Santos, visitando as pessoas da igreja aqui, dos meus pais, e participando de reuniões, eu tento explicar isso para as pessoas. As pessoas, nossa, mas eles põem comida, pimenta em tudo. Eu falei, pois é, mas é que para eles a pimenta é o que o nosso sal. Então, se você vai num lugar e fala assim, me vê, por favor, eu quero arroz, mas, por favor, sem sal. Na verdade, na prática, não é sem sal que a gente fala, né? É pouco sal. Então, quando a gente vai lá e encontra ele e fala assim, sem pimenta, na cabeça dele tá falando assim, sem pimenta, quer dizer, pouca pimenta. Mas pouca pimenta para eles pode ser muita pimenta pra gente. E a gente fica, ué, mas eu pedi sem pimenta, por que ele colocou pimenta na comida? Então demora um tempo pra gente começar a entender essa lógica que não é tão diferente, mas na nossa cabeça porque no Brasil, a pimenta, algumas pessoas gostam, especialmente que vem do Nordeste, do Norte, gostam muito de pimenta, mas é uma coisa a mais. Na Tailândia, o sal é uma coisa a mais. O sal é um tempero que às vezes tem, às vezes não, porque quase ninguém come comida com sal. Então são coisas culturais que, conforme você vai passando a sua vida ali, você vai aprendendo, você vai entendendo melhor e demora para entender. E é muito... O ideal é você também não tirar conclusões rápidas, né? Porque às vezes você vê uma coisa e fala, nossa, é assim que funciona. E depois de alguns meses você percebe que aquela sua convicção anterior, na verdade, está toda errada. Você que teve uma impressão errada. Então, são vários os fatores, né? Mas, assim, Deus, ele foi dando graça e a adaptação não foi difícil num todo.
A parte mais complicada, que é uma coisa que persiste até hoje, é a língua, que é uma língua muito difícil, uma língua muito complexa, que realmente demanda muito tempo para aprender bem, para poder falar assim, olha, agora estou falando bem. E mesmo assim, quando você acha que você está falando bem, você fala, olha, hoje deu tudo certo, hoje eu consegui falar com todo mundo, vem uma pessoa e fala uma coisa e você fala, eu não entendi nada. Então, vamos lá de novo. E você entende que isso é um processo bem longo, né? Mas Deus tem nos ajudado nesse sentido e a maneira como a gente se adaptou ao país, né, a Tailândia. Você sabe que você está contando uma história aí da questão da pimenta, isso acontece também aqui no Brasil, para quem viaja bastante. Por exemplo, você vai na Bahia, você vai pedir um acarajé, aí a pessoa te fala assim, você quer um acarajé quente ou frio? Eu, como um bom paulista, tô lá na Bahia e falo assim, eu quero um acarajé quente. Porque para mim, quente é comida quente, né? Rapaz, a baiana me deu um acarajé, mas carregado na pimenta. Porque o quente para eles é aquela coisa bem, mas muito bem apimentada, né? Então, realmente são questões culturais que dentro do Brasil nós temos. E estou falando de São Paulo, Bahia. Agora eu imagino São Paulo, Tailândia, né? Você trabalha muito, Bruno, na questão de missão usando o futebol. A gente sabe que o futebol brasileiro é referência no mundo inteiro. E quando a gente trabalha com futebol, eu acho que você provavelmente deve passar por essa experiência. Quando você trabalha como o futebol sendo a ferramenta de evangelismo, eu acho que quando você cita a palavra futebol Brasil, o que vem na cabeça? Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Esses temas ficam mais fáceis para poder trazer as pessoas para próximo a você? Com certeza. Assim, eu já tinha ouvido muito falar sobre isso, né, antes de eu começar minha carreira missionária, digamos assim, antes de sair do Brasil e ir para outros países. Mas você não tem a dimensão de como isso é real, assim, especialmente aqueles que trabalham na África e na Ásia, né? Na Europa vai ter talvez um pouco mais de resistência, mas Ásia e África, isso ainda é muito forte, porque há uma conexão, assim, que é meio inexplicável às vezes, né, de como o Brasil ele é respeitado, especialmente se você for homem, e fala, né, muitos contextos assim, eu acho que 60%, 70% das vezes que eu estou conversando com outro homem que não me conhece e me pergunta de onde eu sou, eu falo Brasil, a primeira frase é relacionada a futebol, né? Aí vai falar um jogador do passado, jogador do presente. Então isso sim abre portas, porque se você quer trabalhar com esporte, com futebol, e você é brasileiro, né? Eles já de fato, de cara, acreditam que você é muito bom naquilo ali, né? E nós temos que ser, né? Se você vai trabalhar, se você vai para essa área, você tem que fazer com excelência. Mas a gente sabe que não são todos que se preparam tão bem assim, né? Ao comparando, o Muay Thai vem da Tailândia. Então é como se você falasse, olha, tem uma academia aqui que o professor de Muay Thai é tailandês. Na hora, as pessoas que gostam dessa luta vão imaginar que é um dos melhores professores do mundo, porque é do país dele, então ele sabe detalhes que a gente não aprende estando longe, né? Então isso sim abre portas, abre conexões. Então eu já pude jogar bola com pessoas em diferentes contextos, em lugares muito bons. A gente tem, conforme a gente vai rodando ali na Tailândia, a gente sempre acaba conhecendo jogadores brasileiros que estão ali, que jogam em clubes ali da primeira, segunda, terceira divisão da Tailândia, e alguns que também são cristãos e que levam a profissão deles como um bom cristão, né? Tentando compartilhar de Cristo dentro do seu contexto. Então, a gente tem alguns amigos que são cristãos que tentam dar testemunho dentro do seu contexto. Então, sim, abre muitas portas, isso é uma coisa real, e se é uma pessoa que gosta dessa área, às vezes nem vai trabalhar em si com futebol, mas isso, de certa forma, acaba sendo como se fosse uma carta de abertura de portas, assim, né? Eu já tive contato com brasileiros, com amigos missionários que não gostam de futebol, mas porque são brasileiros, e aí chegam lá e falam, eu sou do Brasil, as pessoas começam a falar de futebol, e eles falam, Bruno, me ajuda aí, porque eu preciso saber alguma coisa. O povo começa a falar comigo sobre futebol, eu não sei nada. E aí a gente tem que dar uma assistência, assim. Mas é só para mostrar o quanto é realmente real essa história. Falando sobre testemunho que você acabou de mencionar, eu queria que você compartilhasse um conosco, né?
qual testemunho que você achou mais impactante, um dos mais impactantes, né? Já foram vários, né? Assim, alguns que a gente presenciou e alguns que a gente só ouviu, né? Ouviu a pessoa testemunhando. Então, por exemplo, a gente já teve a gente foi participar de uma vez de um culto que a gente estava conhecendo uma região no centro da Tailândia, na região central da Tailândia, uma parte mais rural. E dentro daquela parte rural mesmo, assim, meio abertona, com um monte de plantação, tinha uma igreja bem estruturadinha, assim, né? Uma casa grande e tal. Ela ficava numa residência. Então tinha a casa de um lado e do outro, e colado com a casa tinha se fosse um templo ali, né? E ali a gente participou do culto normalmente, e é muito comum na Tailândia, no final do culto, as igrejas tailandesas, a maioria delas, quando acaba o culto de domingo de manhã, tem um almoço, toda a igreja junto. Então, termina e já almoça junto. Então, a gente foi almoçar junto com esses irmãos e eu sentei junto com o dono da casa, né? Que era do lado da igreja, que a igreja estava no terreno dele. E a gente ali conversando, eles perguntando coisas pra gente e tal. A minha esposa virou pra ele e perguntou pra ele, né? E você, mas como que você conheceu a Cristo? E aí, quando ela fez essa pergunta, na hora os olhos dele marejaram, né? Na hora que ela perguntou isso, os olhos dele encheu d'água e de lágrimas, assim, e ele começou a contar o testemunho particular dele, de que ele era um jovem que tinha problemas com bebida, um jovem que era desenganado por todo mundo, que chegou a ser por um período monge, né, um país budista, Tailândia, então ele chegou a ser por um período monge, que é muito comum, as pessoas normais serem monge por um tempo, os homens, né? Então ele foi monge, mas aquilo não adiantou, e um dia ele ouviu alguém falando que Jesus o amava, um missionário canadense, que Jesus o amava e que Jesus podia mudar a vida dele. E ele falava assim, não, ninguém pode mudar minha vida já está desperdida. E aí ele começou a aprender sobre o evangelho, creu no evangelho, e esse homem, apesar da Tailândia não ser um país que tem perseguição religiosa, um país que é considerado perigoso nesse sentido, isso foi na década de 70, 60, 70, houve dentro da vila ali, houve pessoas que foram contra e esse missionário foi assassinado. Então, esse missionário hoje lá na base da nossa organização tem uma placa com os nomes das pessoas que morreram em missão e o nome dele está lá. E esse senhor que eu conheci, que é um dos líderes da igreja, que é uma das pessoas que levam o evangelho naquela região, é fruto de um missionário que faleceu, assassinado lá na década de 70, né? E é muito interessante ver como Deus escreve a história de cada um, né? Porque eu não tenho contato com a família desse missionário, não sei hoje se a família dele permanece na fé, mas é muito legal ver quanto aquele testemunho e quanto aquela dedicação desse missionário foi usado por Deus para alcançar a vida desse homem, que hoje é um líder da igreja, né? E a maioria dos testemunhos que a gente ouve dos tailandeses, creem no evangelho, eles têm algo parecido no sentido de não ter esperança na vida, de olhar para tudo aquilo que eles vivem na religião que eles seguem e perceber que aquilo não tem sentido. E quando Jesus entra na vida delas, elas veem que é diferente, elas veem que é real, a vida delas muda, né? Então, na igreja que a gente trabalhou até vir para cá, tem uma senhora que ela conta esse testemunho também e fala exatamente isso, né? Eu achava que Jesus era um Deus estrangeiro, mas eu aprendi e eu vi que hoje não, que Jesus é Deus para todos, e ele pode ser o meu Deus. Então ela nova na fé há um pouco mais de um ano e aprendeu e realmente tem sido transformada por isso. Ô Bruno, eu fico ouvindo você falar aqui e me vem à cabeça a seguinte situação. A gente sabe que na Tailândia o budismo é muito forte, né? E quais são essas dificuldades, né? Quais são as maiores dificuldades para você levar o evangelho para as pessoas que são budistas, né? Porque você tem que quebrar paradigmas e tem que mostrar uma nova realidade para elas. Como é que isso funciona? É bem isso mesmo. Assim, eu estava conversando hoje de manhã com um amigo meu e ele me fez uma pergunta parecida. Ele fez a pergunta de
sei lá, a liberdade para você pregar o evangelho que nem há aqui no Brasil. Eu posso ter um entregador de delivery na minha casa, eu falava de Jesus. Você pode fazer algo do tipo lá? Ele me perguntou. Eu falei, olha, lá não tem nenhum tipo de restrição quanto a isso. Você pode. Mas, em geral, não é o movimento correto. Ou não, não vou dizer correto, mas o mais indicado. Por quê? Eu comecei a dar alguns exemplos para ele de como, aqui no Brasil, por mais que uma pessoa não crê em Deus, ou seja, de uma outra religião, por sermos um país historicamente cristão, né, que as bases são cristãs, a gente vê que as pessoas elas têm dimensão de pecado, de céu, de inferno, de vida eterna, arrependimento, essas ideias, né, que o cristianismo são tão importantes nessas verdades, esses dogmas são tão importantes dentro do cristianismo, elas são meio de consenso geral, né? A pessoa pode até não entender uma coisa ou outra, mas em geral ela tem essa percepção semelhante à nossa, né? Então você não precisa explicar muito sobre o que significam cada uma dessas coisas. Já dentro do budismo, elas crescem num contexto onde o budismo não é uma religião apenas, né? Não é uma religião que vem de uma escolha. É uma religião que vem de quem você é. Você é tailandês, então você é budista. E aí eles aprendem as verdades, né, que o budismo ensina, né, as verdades da perspectiva budista, e as outras verdades que o budismo nem ensina, mas que são coisas que são passadas e são colocadas juntas, né, porque tem várias crenças que as pessoas, do dia a dia das pessoas que nem tem tanto a ver com o budismo em si, que são mais ideias animistas, digamos assim, e aquilo ali é verdade para ela. Então, quando você chega com o evangelho e você quer falar de Jesus para essa pessoa, você vai ter uma palavra que se traduz como céu no tailandês, você vai ter uma palavra que se traduz como pecado, como cruz, como arrependimento, como vida eterna, mas a maneira como a pessoa ouve e compreende essa palavra, vida eterna, que está na cabeça dela é totalmente diferente do que está na nossa cabeça. E, em geral, você precisa de tempo para que você possa explicar para a pessoa, mostrar para a pessoa o que quer dizer, ao ponto de lá na frente fazer sentido para a pessoa e ela crer no evangelho. Então é um processo, em geral é um processo. Em geral, a maioria das conversões, elas vêm de um tempo, elas não vêm de um dia, de um evento, de um culto, pode ser até um start, né? Pode ser até, teve aquele culto que eu entreguei, mas ela vai compreender o evangelho e até abandonar algumas práticas, provavelmente depois de um tempo, porque muito da vida dela difere daquilo que ela sempre acreditou, né? Muito da nossa fé, né? Então é um processo, e como eu falei lá no começo, né, ela cresceu com aquilo. Então, para mim, mais do que até isso de ela precisa de um tempo e tudo mais, esse não é o maior desafio. Para mim, eu entendo, e muitos concordam com isso, que o maior desafio, por exemplo, na Tailândia, é o fato de a religião estar muito ligada à nacionalidade. Então, você ser tailandês é ser budista. Não tem uma opção. Quando você é um tailandês que cristão, que é muçulmano, por exemplo, você não é tão tailandês assim. Você é um tailandês mais ou menos, sabe? Então, a minha religião é o budismo, porque eu sou tailandês. Você é de onde? Do Brasil. Você é um cristão. Então, você é cristão, eu sou budista. Mas eu quero falar de Jesus para você. Não, essa é a sua religião. A minha religião é outra. Não há essa... Como aqui, deixa eu ouvir uma coisa e talvez crer diferente da minha família. Lá não há muita essa opção. Não é natural. Então, esse é o maior desafio. Eles enxergam, como eu disse no testemunho daquela irmã, eles enxergam Jesus, Deus, cristianismo como algo estrangeiro, não como algo que é para todos. Bruno, infelizmente nosso programa está chegando ao final. Ficaríamos horas aqui falando sobre esse tema que é tão importante, que edifica a fé de muitas pessoas, principalmente nós aqui do Brasil, mas abrimos espaço para você divulgar as suas redes de contato. Sim. Então, agradeço pela oportunidade, muito obrigado mesmo pela conversa, sou aberto a falar com qualquer pessoa, graças a Deus a gente não tem nenhum tipo de restrição nesse sentido, né? Então, quem tiver interesse de falar com a gente, né, comigo, meu Instagram é bruno@brunovn87, brunovn87 é o Instagram. Você pode também falar pelo e-mail, tem algumas pessoas que parece que ainda usam e-mail, né? Meu e-mail é familiagranjavillanova@gmail.com. E se você quiser diretamente no WhatsApp, você pode também mandar um WhatsApp para mim diretamente, né? É um pouquinho mais complicado, porque é um número da Tailândia, então é o +66
É 63-404-1758. Aí você manda uma mensagem direto para mim, a gente conversa. Mais 63-404-1758. Esse é o WhatsApp, e aí você pode também nos acompanhar no nosso ministério, receber as nossas notícias, vai ser um prazer. E o tema de hoje foi Missões, tem nome? A entrevista foi com Bruno Villanova, ele que é missionário. Ô Bruno, muito obrigado aqui pela participação no Fique por Dentro, foi um grande prazer falar contigo e até uma próxima oportunidade, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado, que Deus abençoe todos. Como dizemos na Tailândia, Kopung Krap, muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.